Mateus capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bom, aqui Jesus estava falando sobre a conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de direção. Significa, isso, mudar de direção. Se você está indo para um lado, você tem que ir para o outro. Então, conversão significa mudança de direção. Uma nova caminhada com Deus, sem a ambição humana de ser maior e sem também a ganância por dinheiro, poder e fama, como as crianças que agem por si como iguais, Assim que Jesus estava dizendo que nós precisamos ser como crianças, nos convertermos, ou seja, mudarmos o caminho de pecado para um caminho de graça e inocência, como é a criança, Ela não está preocupada com poder, com fama, mas sim ela age pelo que ela acredita, no que ela está fazendo naquele momento. Ela também não se preocupa com o seu futuro e nem com o seu passado, mas somente com o que ela está vivendo no momento. E é assim que Jesus está falando, para aquelas pessoas e para nós, que nós não devemos ficar ansiosos e preocupados com o futuro e nem ficar relembrando o passado, mas sim vivermos o presente, porque todo mais está nas mãos dele. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Bom, aqui há algo interessante, que eu vi muitas pessoas já falando sobre esse versículo, dizendo: ai daqueles que escandalizam, Nós vamos ver aqui no versículo de número 7, eu vou deixar rodar aqui o número 7 também, para você entender melhor. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Bom, o escândalo aqui, irmãos, não quer dizer, a gente às vezes vê as pessoas falando: um casal brigou lá e todo mundo viu, ou o fulano usou uma droga e algumas pessoas viram. Que escândalo, isso é um escândalo para a igreja, isso é um escândalo para a vida da pessoa. Melhor essa pessoa se matar e ir lá pegar, amarrar sua perna numa pedra e se jogar no mar e se suicidar. Ei, Jesus não estava falando desse tipo de escândalo. E quando Jesus está falando aqui de pequeninos, ele está falando realmente para as crianças, alguém que vem escandalizar uma criança. Por quê? Como eu vou explicar para uma criança que eu amava Jesus e agora eu não vou mais para a igreja? Como é que você vai explicar isso para uma criança? Então Jesus estava falando realmente isso, para nós cuidarmos bastante em relação ao testemunho. Claro, que o bom testemunho ganha almas. Então, às vezes as pessoas dão mau testemunho e depois querem evangelizar outras, Fica, não que elas não possam e não devem fazer, não, elas devem continuar e deixar bem explícito que quem vai transformar, que quem vai mudar a vida das pessoas não são elas, mas sim Jesus, porque Jesus salva, transforma, liberta, mas nós precisamos aceitar e obedecer aos seus mandamentos, obedecer aquilo que ele nos ordena. Mas para uma criança, como de repente Jesus estava falando aqui, que de repente eu estou falando para Jesus, para uma criança, que Jesus ama ela, que Jesus é bom, que Jesus é fantástico, que Jesus é lindo, mas de repente eu não vou mais para a igreja. E aí essa criança na sua mente vai ficar questionando: mas como? Se Jesus é tão bom como ela me falou, por que essa pessoa não vai mais na igreja? Então era disso que Jesus estava falando, desse tipo de escândalo, para que não escandalizasse alguns desses pequeninos, porque não tem como você explicar para uma criança, o porquê você dizia que amava tanto Jesus e agora você não quer mais ir na igreja. Então é algo para se vigiar bastante, irmãos. A gente tem que cuidar. A Bíblia diz que aquele que está de pé,
cuide para que não caia, para que esse escândalo aos pequeninos não venha. Também pequeninos aqui, Jesus também está falando aqueles novos convertidos, né? Aquelas pessoas que ainda não conhecem, estão ali dando os primeiros passos na fé. Como você que evangeliza, como você vai chegar numa pessoa, num novo convertido, que você ganhou para Jesus, né? Que você orou por ela, que você incentivou essa pessoa a estar na igreja, e você disse também da mesma maneira que Jesus é lindo, é maravilhoso, e de repente você para de ir na igreja. Então Jesus está falando para esse tipo de escândalo, que nós devemos ter a consciência que por mais que a gente pense que não, sempre existem pessoas que estarão de olho em mim e você, para que nós venhamos a dar esse tipo de escândalo, onde nós pregamos que Jesus é maravilhoso e de repente nós nos afastamos da igreja, de Jesus, enfim. Né? Então era isso que Jesus estava falando aqui para aquelas pessoas, era para cuidar bastante, para que não houvesse esse tipo de escândalo, porque senão melhor seria, né, se jogar no mar e se suicidar do que fazer o castigo seria muito pior para uma pessoa na qual entrasse esse tipo de escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Aqui Jesus está sendo bem enfático, dizendo, né, que o inferno é terrível, né? Então é muito melhor. Você imagina você cortar uma mão, ou cortar um pé, ou um olho, arrancar um olho. Que dor, que terrível que é. Mas Jesus está dizendo que isso, perto do fogo eterno, perto do inferno, isso não é nada. Isso é uma dorzinha de nada. Então, irmãos, o inferno é real. Jesus aqui está falando do fogo eterno, um fogo que não se apaga, que arderá, né, continuamente, onde ali serão lançados Satanás e a besta e aqueles que o servirem. Aqui fica um alerta, Jesus estava dizendo um alerta: ei, vocês acham que é ruim arrancar uma mão, ficar sem um olho, sem uma perna? Mas pior é ser lançado no inferno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha,
para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movida de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bom, aqui a gente vê, né, que é interessante, porque as pessoas, infelizmente, às vezes querem misericórdia, mas não querem dar a misericórdia, né? E Jesus aqui é bem enfático que nós precisamos ter misericórdia. Às vezes, quando cometemos o mesmo pecado que uma outra pessoa, nós esquecemos que nós já pecamos daquela maneira e somos capazes de julgar, somos capazes de falar mal, de murmurar, de reclamar, de tentar colocar aquela pessoa para baixo, sendo que nós pecamos. Muitas vezes da mesma maneira como foi o caso aqui, né, dessa pessoa que estava devendo e recebeu perdão, recebeu misericórdia, mas ele não teve misericórdia de uma pessoa que estava devendo a mesma coisa, na mesma situação para ele. O seu patrão, vamos assim dizer, o seu senhorio, aquele a quem ele devia, ele teve misericórdia e foi perdoado, mas ele não perdoou aquele que lhe devia. Então assim foi levado preso quando o seu Senhor soube. Assim será também conosco. Se nós perdoarmos, o Senhor nos perdoará. Ele não quis perdoar, né? Então Jesus estava aqui sendo bem enfático, dizendo que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Não que o Senhor dependa do nosso perdão, porque Ele já nos perdoou primeiro, Ele já nos amou primeiro. Mas Ele deixa aqui uma lição para que perdoamos, né? Para que sejamos perdoados. Quero encerrar desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Se não, para, né? Tinha demorado pra se engasgar tudo. Gravou 3 e não tinha se embabacado, mas agora, como é o último, tinha que se embabacar. Então, corta essa parte, Lana.